Fala galera, eu sou o Nicão, professor de matemática da Salinha Teorema, trabalho em alguns cursinhos de BH do interior de Minas e na aula passada a gente viu definições e propriedades de trigonometria no triângulo retângulo, matéria muito importante para qualquer vestibular. Então se você tem alguma dúvida, clica aí no card, assista a aula passada e na aula de hoje a gente vai resolver 4 exercícios disso. Presta atenção, primeira questão, calcule x. Aqui eu tenho um triângulo, lembrando, eu só posso aplicar essas propriedades no triângulo retângulo, esse triângulo tem um ângulo de 90 graus, então é retângulo. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, um ângulo que a gente tem que conhecer tanto o seno, quanto o cosseno, quanto a tangente. E eu sei que a hipotenusa desse triângulo é 1,70, 1,70 m. Essa questão caiu na seguinte ideia. Aqui tinha um cara fazendo flexões, ele tinha 1,70 m e quando ele esticava completamente os braços, ele formava um ângulo de 30 graus entre os seus pés e a horizontal. Qual que era a distância que a cabeça dele ficava do solo? Então a questão cai de diferentes maneiras. No Enem, essa questão já caiu assim, ó. Tinha um deficiente físico e ele ia subir numa rampa. Tranquilo? E te perguntava, quando ele chegava lá em cima da rampa, qual que era a distância da rampa até o solo? Show de bola? Questão batidaça. Vem cá, quando eu vejo uma questão, trigonometria um triângulo retângulo, tem um ângulo lá dentro, tem um ângulo de 90 graus, eu escrevo isso aqui, ó. Só toa. Sempre. Isso aqui vai facilitar demais a nossa vida e a gente vai ver o porquê. Presta atenção. Eu vou olhar para o meu triângulo. Eu tenho que descobrir o cateto oposto ao ângulo de 30 graus e eu já tenho a medida da hipotenusa. Quem não está envolvido no meu problema? O cateto adjacente. Então, onde tem A, eu vou riscar. Olha só. Toa, tem A, risca. K, tem A, risca. Sobrou quem? Só. Seno é igual ao oposto sobre hipotenusa. Acabou. Então aqui a gente vai usar o seno. Fica assim, ó. O seno de 30 graus é igual oposto, cateto oposto, x, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa, 1,7. Tranquilo? Agora, esse valor aqui, eu tenho obrigação de saber. O seno de 30 graus é a mesma coisa que meio, 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual a x sobre 1,7. Agora a gente tem uma proporção, só multiplicar cruzado. Vai ficar assim, ó. 2 vezes x, 2x é igual a 1,7 vezes 1, 1,7. Passa esse 2 dividindo, a gente chega que x é igual a 0,85 metros. Tá aqui a nossa resposta. Olha que questão tranquila. A única coisa que eu precisava guardar mesmo nessa questão era o seguinte, bati o olho no problema. Tem um triângulo retângulo, tem um ângulo conhecido lá dentro, só toa. Trigonometria um triângulo retângulo, vou acertar a questão. Pergunta muito recorrente. Nicão, mas quando o ângulo não é conhecido, igual aqui no caso 30 graus, a questão é obrigada a te informar seno, cosseno e tangente. E para exemplificar isso, eu trouxe uma questão muito bacana, uma questão super recente aí, que é essa. Ó, primeira coisa que estou lendo aqui, ó. Calcule a altura do prédio. Então, se falou de altura, está me falando de um ângulo de 90 graus. Então, aqui tem um ângulo de 90 graus. Eu quero chamar a atenção para esse triângulo aqui, ó. Perceberam? Se tem um triângulo, o ângulo é de 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo. Se o triângulo é retângulo, eu tenho que pensar em duas coisas. Teorema de Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo. Só que outra dica, aqui a gente não tem um ângulo desconhecido, então nesse caso, sempre as questões vão cobrar trigonometria. Então esquece teorema de Pitágoras. Outra maneira de identificar isso, olha para cá. Você quer descobrir a altura, eu vou chamar de H. Você só tem um lado desse triângulo e você quer descobrir outro. O teorema de Pitágoras não vai funcionar para a gente descobrir dois lados. Então, não é teorema de Pitágoras, é trigonometria. Show de bola? Identificamos o problema. Agora, eu sei que eu tenho um ângulo, o cateto oposto a esse ângulo e o cateto adjacente. Quando eu escrever só seno oposto sobre hipotenusa, K
Cosseno, adjacente sobre hipotenusa. Toa, tangente, oposto sobre adjacente. Eu vou riscar quem tem hipotenusa, que não está envolvida no nosso problema. Então, o só já era, o K já era. Sobrou quem? Tangente. E olha aqui, me deu o valor tanto do seno, quanto do cosseno, quanto da tangente. Se você se confundisse em qual razão trigonométrica você usaria, tem resposta para isso tudo. Você errou a questão feliz, achando que acertou. Então, toma muito cuidado. A gente vai usar a tangente. Então, vai ficar assim, ó, presta atenção. A tangente de 28 graus é igual oposto sobre adjacente, H sobre 45 metros. H sobre 45. Eu volto nos dados da questão, como eu já informei. Se o ângulo é desconhecido, a questão tem que me fornecer os valores. A tangente de 28 é igual a 0,53. Então, vai ficar 0,53 é igual a 45, é igual a H, perdão, dividido por 45. Show de bola? Esse 45 que está dividindo, ele vai ter que passar multiplicando. Então, eu tenho que H é igual a 0,53 vezes 45. Essa conta aqui, ó, eu chego que H vai ser igual a 23,85 metros. Está aqui nossa resposta, gente. Tem segredo? Não. Questão muito bacana. Tranquilidade? Tranquilo? Então, tamo junto. Agora na questão de exemplo número 3. Olha só, qual a altura da montanha? Vou calcular a altura da montanha antes de qualquer coisa. Vou desenhar ela aqui, ó. E vou chamar ela de H. Show de bola? Agora o que eu estou analisando? Aqui tem uma pessoa e ela observa o topo dessa montanha sob um ângulo de 30 graus. Essa pessoa, ela caminha 1000 metros e passa a observar o topo dessa montanha sob um ângulo de 60 graus. Olha a pergunta, qual é a altura da montanha? Primeira coisa, isso aqui é uma questão que já apareceu no Enem diversas vezes, aparece em outros vestibulares, eu vou resolver da maneira mais simples possível. Antes de qualquer coisa, eu vou fechar triângulos aqui, ó. Nicão, mas posso fazer isso? Claro que pode. Claro que pode. E aqui tem um outro comentário extremamente importante. Belezinha? Olha para cá. Esse ângulo completo aqui vermelho tem nome, ele é muito importante. E se você perceber bem, ele é igual a meia volta. Esse ângulo é um ângulo raso. A medida dele é igual a metade de uma volta. Metade de 360 graus, 180 graus. Só que como aqui já é 60 graus, aqui, ó, que está faltando, o que está faltando para 180, 120 graus. Beleza? Agora eu quero que você perceba o seguinte, nesse triângulo aqui, ó, eu tenho ângulos de 30 e 120. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. 30 mais 120, 150. Ó, tá faltando 30 graus. Então, esse ângulo é de 30 graus. Agora, vamos fazer uma análise. Classificação de triângulo pelos lados. Esse ângulo é igual a esse. Quando eu tenho um triângulo com dois ângulos iguais, esse triângulo é chamado de triângulo isósceles. Isso implica que, além dos dois ângulos iguais, os dois lados desse triângulo aqui são iguais. Então, se aqui é 1000 metros, aqui também será 1000 metros. Show de bola? Tranquilo? Agora presta atenção. Eu tracei aqui uma reta paralela com a base, com a horizontal. Então, esse ângulo de 90, ele está aqui, ó. Esse ângulo de 90 graus, ele está ali, são ângulos correspondentes. Eu quero que você olhe só para esse triângulo aqui, ó. Aula passada, a gente estudou muito esse triângulo. É um triângulo bem conhecido, esse triângulo azul. É o triângulo 90, 60 e 30 graus. Quero descobrir aquele valor de H. Vai ficar assim, ó. Oposto a 30, metade da hipotenusa. Oposto a 60, esse cara aqui, ó, H, vai ser metade da hipotenusa, a hipotenusa é 1000, metade de 1000, vezes raiz de 3. H vai ser igual a 1000 dividido por 2,
500 vezes raiz de 3. Tá aqui a nossa resposta. Ô, professor, mas a questão pode me fornecer o valor aproximado de raiz de 3? Pode, claro. Só por curiosidade, é 1,7. Mas nem sempre isso é cobrado, tá? Mas se aparecer, só você substituir e fazer 500 vezes 1,7. Tranquilo, tranquilo essa questão. Olha só, questão bonita, parece sempre no Enem. Você acha que tem muita conta, mas não tem. É só raciocínio mesmo. A conta dela é bem simples. A gente usa aquele truque do triângulo 30, 60 e 90, que vale muito a pena a gente aprender, facilita muito a nossa vida. Então guarda. Um comentário. Ô Nicão, mas você pegou a altura do cara? A altura do cara e desprezou. Posso fazer isso? Pode. Em determinado tipo de questão. Qual tipo de questão? Quando não me fornecer a altura. Vamos pensar. Olha que eu tenho uma montanha. Quando você está se comparando com a montanha, a sua altura é praticamente insignificante. Então, grande parte das questões, ele nem vai considerar, ele vai desconsiderar a sua altura. Mas, por exemplo, se eu considerar a minha altura com um prédio de 25 metros, com um prédio de 23 metros, igual ao exemplo anterior, eu não vou poder desconsiderar. A minha altura é significante em relação a isso. Entenderam a ideia? Como a montanha é muito alta, eu desconsiderei a altura para os cálculos ficarem bem aproximados. O Enem já cobrou isso, como a questão do Jeep, que observava o balão. O Jeep andava e passava a observar o balão sob o ângulo de 60 graus. Aí perguntava qual que era a altura do balão. Ele desconsiderou a altura do Jeep. Então, isso é comum, beleza? A altura pequena, minha altura é relevante. A altura muito grande, geralmente as questões vão desconsiderar isso. Show de bola? Agora a gente vai para o exemplo mais complicado de todos. A gente fez uma questão fácil, uma questão média com ângulo ali desconhecido. A gente agora fez uma questão média que cai muito nos vestibulares, a gente tem que ter uma sacada, esse é o jeito mais tranquilo de resolver. E agora a gente vai para uma questão um pouquinho mais complicada, que é o quê? Relacionar um ângulo com um dos lados. Isso aqui é muito batido em qualquer vestibular, principalmente os de São Paulo, principalmente a UERJ, então a gente tem que saber isso aqui. Olha só, qual é a relação de alfa com o lado BC? E aqui a gente tem dois triângulos retângulos. Vamos treinar essa questão da visualização geométrica. Aqui é o ângulo sobre uma reta. O ângulo sobre uma reta mede 180 graus. Então, se eu já tenho 90, está faltando 90 graus. Eu quero que você olhe esse triângulo DBC. Esse triângulo é, sim, um triângulo retângulo. Tem um ângulo de 90 graus. Agora, olha o triângulo DBA. O triângulo retângulo. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Beleza. Se tem triângulo retângulo e eu não tenho todos os lados, eu vou pensar nisso aqui, ó. Só toa. Porque eu vou trabalhar com trigonometria em um triângulo retângulo. Sempre vai ser assim. É esse o procedimento que a gente tem que fazer para resolver qualquer questão. Continuando. Eu quero relacionar esse lado com esse ângulo. Olha eu pensando. Se eu relacionar esse lado com esse lado, eu consigo relacionar esse ângulo com esse lado. Eu consigo fazer essa ligação. Então, vamos trabalhar a trigonometria aqui. Vem cá. Esse triângulo, eu quero relacionar a hipotenusa dele com o cateto oposto. Hipotenusa com o cateto oposto. Quem que não está envolvido? Cateto adjacente. Onde tem A, a gente corta. Tem A, corta. Tem A, corta. Vou usar o seno. Então, fica assim, ó. O seno do ângulo, vou colocar de azul. Seno de 30 vai ser igual oposto a 30, H, sobre hipotenusa BC. Tranquilo? Agora, o seno de 30, esse seno a gente tem que saber, o seno de 30 é meio. Então, fica meio é igual a H sobre BC. Estamos juntos? Tranquilo? Esse BC vai passar multiplicando. Acabei de descobrir que H é igual a BC, tudo isso sobre 2. Guarda essa informação. Acabei de relacionar esse lado com esse. Agora eu esqueço aquele triângulo. Vou olhar só para esse. Nesse triângulo, eu tenho o cateto oposto ao ângulo alfa
eu tenho a hipotenusa, que é o lado oposto a 90 graus, e eu não tenho cateto adjacente. Se eu não tenho cateto adjacente, quem tem A eu risco. Sobrou quem de novo? O seno. Então, o seno de alfa, olha o que eu vou escrever. O seno de alfa vai ser igual cateto oposto H, só que olha quem que é H, BC sobre 2. Tudo isso dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? 8. Fazendo essa continha, o seno de alfa vai ser igual BC sobre 2, divisão de fração. A gente vai manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 8, 1 oitavo. Multiplicação de fração, a gente multiplica em linha reta. Isso aqui vai ficar assim, ó. Olha que bonito. Seno de alfa é igual BC vezes 1, BC. Tudo isso dividido por 2 vezes 8, 16. Vamos acabar de relacionar? A resposta estava assim, ó. BC vai ser igual. Esse 16 que está dividindo vai passar multiplicando. 16 vezes o seno de alfa. A questão poderia te fornecer o valor desse seno. Então, se você quisesse descobrir o lado BC, simplesmente você viria aqui e substituiria o valor do seno de alfa. Como não forneceu, a resposta estava assim. Uma questão um pouquinho mais complicada, mas uma questão muito boa da gente fazer, da gente treinar. A gente aplicou trigonometria no triângulo retângulo 2 vezes na mesma questão. Uma questão um nível aí um pouquinho acima do que o Enem cobra geralmente, mas pode vir para cá. Pessoal, gostaram desse vídeo? Curta, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Forte abraço e que a matemática os acompanhe.